Romanos, capítulo 14, versículos 13 até o 23. Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês aqui o cantinho. Aqui é um quarto gostoso onde eu estou hospedado em Angra dos Reis, na casa de amigos aqui em Angra dos Reis. O tempo está fechando um pouquinho, então não dá para ver a beleza lá atrás, mas o mar, olha lá, ó, a Baía de Angra dos Reis, tem um monte de barcos bonitos ali. Está longe daqui, mas é muito bonito o lugar. Estou feliz, estou contente de estar descansando uns dias aqui nessa jornada aqui pelo Brasil. Que alegria estar de volta aqui na terrinha da gente. Nós estamos em Romanos capítulo 14 e nós estamos olhando um pouquinho para as coisas mais práticas da vida. O livro de Romanos é dividido meio assim, até o capítulo 12 é uma parte mais teológica, uma parte em que ele fala da graça, que ele fala da bondade de Deus, que ele fala o que acontece conosco para a gente estar em sintonia com Deus. Ele fala sobre a presença do Espírito Santo, fala sobre o privilégio de ser filho e filha de Deus, de reconhecer a voz de Deus. Mas no 14, na verdade do 12 para frente, ele começa a entrar numa coisa mais prática de como é que eu devo viver. Em função disso, como é que deve ser a realidade da minha vida. Como é que eu devo me relacionar com as pessoas, como é que deve ser a maneira de eu tratar os outros, de eu tratar a minha própria vida, o que eu devo fazer, o que eu devo dizer, o que eu faço, o que eu sou, o que eu digo. Todas essas coisas são importantes. E meus relacionamentos, obviamente, são extremamente importantes. Então, no capítulo 14, ele chega nesse lugar onde ele vai falar que nós precisamos respeitar um ao outro, entender que nós somos diferentes, e não apenas diferentes no sentido de predileções, mas diferentes no sentido de como a gente é estruturado. Tem gente que gosta da vida de uma certa maneira e outros que gostam de outra maneira. E que a gente deve aprender, ou tem que, pelo Espírito de Deus, por conta do Espírito de Deus, por conta de sermos irmãos e irmãs, e aprender e cultivar o respeito a essas diferenças, respeito uns aos outros, naquelas coisas que são práticas da nossa vida. Ele fala especialmente aqui de comida e bebida, que tem divergências com relação a dietas e tudo mais, e como a gente deve não ficar discutindo opinião e querendo impor um sobre o outro. Eu creio que é uma mensagem assim extremamente relevante para o tempo que a gente está vivendo, porque eu vejo, pessoalmente percebo assim uma animosidade, uma tensão muito grande entre as pessoas em geral, mas entre os cristãos em particular, porque como os cristãos nesse ponto deveriam ser modelo, deveriam ser exemplo para os outros, ah, existe essa tensão no meio da igreja, entre os cristãos, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito, num certo sentido, cruel. E eu não sei se isso é por conta da pandemia, porque a pandemia causou muita insegurança, muita incerteza para todo mundo, causou decisões e tomadas de decisões que, para a maioria das pessoas, quer dizer, sem exatamente saber, quer dizer, quando é uma situação de calamidade pública e mais ou menos uma calamidade pública mundial, ninguém sabia exatamente o que fazer. Mas a gente tomou posturas muito fortes, opiniões muito fortes, baseadas por vezes na ciência, por vezes não. O tempo ainda dirá o que foi de fato ciência e o que foi simplesmente terror, medo e coisas que nós fizemos por imposição do que parecia ser ciência. E isso nem importa, porque o que importa é que numa situação dessa a gente devia estar mais amigo, devia estar mais calmo e não mais nervoso, não mais revoltado e com animosidade um com o outro. Então, desculpa, deixa eu achar aqui meu texto que eu perdi. Pronto, já achei de volta. Então é isso que Paulo está preocupado. Eu acho que é uma situação muito, muito boa para pensarmos na nossa própria vida aqui. Ele está falando de comida e bebida, mas transponha isso para a sua realidade, para pessoas que eu vejo hoje em dia que não se conversam mais, que não aceitam ou que eliminaram uma pessoa ou outra da sua própria família, às vezes do Facebook, do Instagram, porque eu não quero mais ouvir o que essa pessoa tem para dizer.
Que coisa horrível a gente chegar numa situação assim. Então Paulo começa dizendo assim: por conta disso, não devemos julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem essa decisão. Então, ao invés de julgar, ao invés de dizer você é assim, você é assado, você não sabe, você seja o que for, seja por razões políticas, sejam por posições pessoais de qualquer tipo, seja por situações de dificuldade que a pessoa está enfrentando, em vez de ser o juiz dos outros, essa deveria ser a nossa posição. Devemos ser juízes de nós mesmos. Então ele diz assim: jamais quero causar a queda ou me tornar motivo de tropeço na vida de qualquer pessoa. Não quero que ninguém caia e não quero que ninguém nem tropece por conta da minha vida. Esse é o meu objetivo. Em vez de julgar, eu falo assim: o que eu estou fazendo que pode estar causando o tropeço de alguém ou a queda de alguém? Porque eu, Paulo, estou certo, persuadido pelo próprio Senhor, de que não há nenhuma coisa impura na sua própria essência, mas as coisas se tornam impuras para quem assim as considera. Ele está falando, obviamente, aqui da impureza, de você comer uma coisa e dizer isso aqui é impuro, isso aqui você não deve comer, etc. Ele não está falando, obviamente, de impureza moral, porque a Bíblia é muito clara com relação à impureza moral. E o que é puro, o que não é, não é. Então ele não está falando sobre isso, mas ele está falando sobre esse outro tipo de escolhas que são pessoais, que não tem a ver com a minha moralidade, tem a ver com a minha predileção. Por isso, fique atento para que aquilo que você come não aflija o seu irmão, que a sua escolha de continuar comendo, porque se aquilo que você come aflige ao seu irmão, ou atrapalha o seu irmão, ou faz o teu irmão tropeçar ou cair, a tua escolha de alimento já não está sendo uma escolha amorosa. É isso que ele fala. Não deixe que a sua escolha de comida acabe destruindo a fé de alguém por quem Cristo morreu. Ou seja, Jesus morreu por aquela pessoa. E por conta de você não concordar com ela politicamente, você está disposto a vê-la cair, se afastar de Jesus. Você está disposto a vê-la morta, né? Vamos dizer assim, ver pelas costas, como a gente diz, alguém por quem Cristo morreu. Uma linguagem muito forte. Ele está dizendo, você está querendo destruir alguma coisa que Jesus está construindo. Não permita que nenhuma ação sua, feita com a melhor das intenções, seja percebida como maldade. A gente usar a linguagem de destruição, linguagem que realmente de diminuir a pessoa ou dizer essa pessoa, cancelar a pessoa, eu falei sobre isso alguns episódios atrás, porque o reino de Deus não é aquilo que comemos ou bebemos, mas o reino de Deus é integridade e paz e muita alegria no Espírito Santo. Isso aqui é lindo, né? Diz assim, porque o reino, Deus reinar sobre nós não é você falar assim, quando Jesus estiver reinando claramente sobre toda a terra, todo mundo vai comer a mesma comida, beber a mesma bebida, torcer para o mesmo time, escolher o mesmo candidato, ou seja lá o que for. Ele não diz isso. Ele diz o reino de Deus é integridade, integridade pessoal, integridade nos relacionamentos, é paz, ou seja, o shalom de Deus. Shalom significa, na verdade, os relacionamentos todos estarem íntegros e muita alegria no Espírito Santo. Que lindo, né? Integridade, paz e alegria no Espírito Santo. Quem serve ao Messias dessa maneira não só agrada a Deus, mas é bem acolhido por todas as pessoas. Ou seja, quem vive debaixo dessa força do reino de Deus, alegria, paz, integridade, não apenas serve ao Messias, mas ela também agrada a Deus e é acolhido pelas pessoas. Agrada a Deus e é aceito pelos outros, porque você é uma pessoa cordata, uma pessoa de bem, uma pessoa querida. Muito bem. Ao invés de brigar por escolha de comidas, deveríamos perseguir as coisas que promovem a paz. Coisas. Opa! Deixa eu sair aqui, peraí. Tá. Por escolhas de comida, devíamos escolher as coisas que promovem a paz.
Desculpa, gente. Estou usando um telefone para ler do outro. Coisas que constroem a vida um do outro. Não deixe que sua preferência de dieta acabe destruindo aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. Resumo: toda comida em si mesma é limpa, mas se ela ofende ou destrói outra pessoa, então ela já se tornou um tropeço. Assim, é preferível deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou qualquer outra coisa que faça o meu irmão tropeçar, ou que o leve a pecar, ou adoecer por causa da minha insensibilidade. E ele termina essa parte aí, esse capítulo. Desculpa, gente. Eu estou com a mão esquerda mexendo no telefone, com a mão direita segurando o outro, porque eu esqueci o meu texto físico. Não deixe que a fé que você tem para com o Senhor atrapalhe uma outra pessoa. Pessoa abençoada é aquela que não se condena nas coisas que faz. Mas a pessoa cheia de dúvidas condena-se a si mesma quando come, porque aquilo que ela faz não vem da convicção de fé. E tudo que não vem de fé é pecado. Então não quer dizer que eu não tenha convicções, não, mas quer dizer que eu sou mais amoroso do que convicto, que eu sou mais dadivoso, mais generoso para com os outros do que certo das minhas posições. Tá bom? Boa semana para vocês, Deus te abençoe.